Uma observação externa das festas, sem atentarmos para o real significado interno, é apenas uma cerimônia vazia. Para muitas pessoas, celebrar as festas, sejam bíblicas ou não, são coisas vazias. São apenas o momento para comer alguma coisa, cantar, reunir a família, mas nós precisamos, de fato, atentarmos para o que estamos realmente celebrando. Shalom, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós temos em todo o Shabat, no final, no encerramento após o Havdalah. E hoje vamos tratar de um assunto realmente muito importante, porque faz parte do nosso contexto como messiânicos, que é a celebração da festa de Hanukkah. Bem, vamos ver uma coisa sobre a questão de celebração de festas. Uma observação externa das festas, sem atentarmos para o real significado interno, é apenas uma cerimônia vazia. Para muitas pessoas, celebrar as festas, sejam bíblicas ou não, são coisas vazias. São apenas o momento para comer alguma coisa, cantar, reunir a família, mas nós precisamos, de fato, atentarmos para o que estamos realmente celebrando. Agora, uma observação externa que tem um significado real interno, isto é uma oferta ao Eterno. Aí sim passamos a ter alguma coisa com significado e sempre, todas as festas, então o propósito das festas é chamar a nossa atenção para o nosso Criador, de um modo bastante significativo que reflita o tema da festa. Então, não é uma questão de salvação. Celebrar qualquer das festas, pode ser Pessah, pode ser Shavuot, pode ser Yom Kippur, pode ser a celebração do Yom Teruah, ou mesmo Sukkot, qualquer que seja a festa, ela não tem nada a ver com salvação. Ninguém vai deixar de ser recebido pelo Eterno por não ter participado de alguma dessa festa. Mas ela deve ter algum conteúdo para nós. Só para reforçarmos isto, vamos ler o texto de Gálatas 2, versos 15 e 16, que diz assim: Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Yeshua HaMashiach. Assim, nós também cremos no Mashiach Yeshua para sermos justificados pela fé no Messias, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Bem, vamos ver a respeito de Hanukkah. Hanukkah é uma festa em que vamos celebrar, ou vamos lembrar da rededicação do segundo templo, que aconteceu no ano 165 antes da Era Comum, ou seja, antes da vinda do Messias. É uma festa que dura 8 dias, começando no dia 25 de Kislev. Dia 25 de Kislev não tem nada a ver com 25 de dezembro. E também uma curiosidade, é ser uma festa que dura 8 dias, sendo que pela Torá, tanto a festa de Pessah como a festa de Sukkot são festas que duram 7 dias. Então, tradicionalmente, ainda que Hanukkah não seja uma festa ordenada pelo Eterno, não foi ordenada por Moshe, mas ela faz parte da celebração do povo de Israel e para nós também tem sua significação. Bem, vamos ver a questão histórica. Por que veio acontecer isso, então, no ano 165 antes de Yeshua? Bom, a história de Hanukkah começa durante o reinado de Alexandre o Grande. Então, Alexandre foi um conquistador de origem grega, sabemos disso, um jovem, que realmente ampliou o Império Grego, conquistando muitas nações,
inclusive as que estão no chamado Oriente Médio, incluindo a terra de Israel. Então Alexandre conquistou a Síria, o Egito e a terra de Israel. E uma característica que tinha Alexandre era que ele dava autonomia para os povos conquistados, para manterem a sua identidade, manter a sua religião, e dava até uma certa autonomia administrativa. Porém, era uma terra conquistada, estava sob o domínio do Império Grego. Bom, acontece que depois de algum tempo, de acordo então com as coisas que nós vemos na história, que a influência de Alexandre, ele permitia que a cultura helênica acabasse sendo conhecida. O que aconteceu em Israel? Em Israel, essa autonomia fez com que muitos hebreus se identificassem com a cultura helênica, mesmo que não houvesse assim aquela imposição, como era o costume de outros impérios. Essa cultura helênica que envolvia costumes, esportes, a própria maneira de se vestir, a linguagem, porque a língua grega acabou sendo também assimilada, e muitas coisas foram incorporadas na cultura do hebreu, uma coisa que é até meio estranha. Então já começou a haver problemas em Israel já nesta época. Porém, era ainda tolerável, ainda eles tinham serviço no templo desde o retorno na época de Esdras e Neemias, mas um século depois, visto que Alexandre ele não teve uma vida muito longa, ele morreu jovem. Depois da sua morte, toda essa região conquistada ficou na mão de outros, vamos chamar assim, sucessores, para não chamar de herdeiros. Bem, mais especificamente aquela região do Egito e Israel ficaram sobre o governo de Antíoco IV. Então ele controlava aquela região de Israel. Ele começou a mudar muita coisa em relação a Alexandre, porque começou a oprimir os judeus severamente, colocando um sacerdote helênico no templo, e também massacrando os judeus, proibindo a prática da religião judaica e profanando o templo, exigindo o sacrifício de porcos no altar. Bom, dois grupos de oposição a Antíoco surgiram. Um grupo basicamente nacionalista, liderado por Matatias, o Hasmoneu, e o seu filho Judas Macabeu, e um grupo tradicionalista religioso conhecido como os Hassidim, que foram os precursores dos fariseus. Então eles juntaram forças em uma revolta contra ambas, né? E a assimilação dos judeus helenistas e a opressão do governo seleucida grega. Então, as duas coisas eram o que mais os incomodavam. Então, os judeus que se assimilavam à cultura helênica, e principalmente a violência, era uma coisa que realmente fazia com que eles se revoltassem bastante. Essa revolução foi bem sucedida. Então, isso tudo está registrado no livro dos Macabeus. Quem tiver interesse, tem os 2 livros dos Macabeus. E, segundo a tradição, essa agora registrada no Talmud, no momento da dedicação, no momento em que eles puderam expulsar as forças opressoras, novamente entrar no templo, tiraram todas as coisas que estavam contaminando, as sujeiras que estavam lá, e deram novamente condições de uso no templo. E o que aconteceu? Segundo esse relato que se encontra no Talmud, não significa que seja uma história necessariamente verídica, porém ela entrou, vamos dizer assim, no folclore israelense. Então, segundo o que está dedicado, escrito, havia muito pouco óleo separado no templo, um óleo especial que era preparado pelos sacerdotes para os serviços de tudo que precisavam de azeite no templo, principalmente para manter a menorá acesa,
a nertamide, que era a luz perpétua, muitas coisas que se usava o azeite, eles precisavam de um azeite que era preparado com um processo de purificação que os sacerdotes faziam. E quando eles ficaram já livres para poder voltar aos serviços, havia pouco óleo preparado no templo. A maioria dos vasos que faziam em jarros ali havia sido profanada pelos gregos, deixando o suficiente apenas para um dia. Só tinha azeite para usar no que era necessário por um dia. Esse óleo necessário para alimentar as luzes da menorá no templo, e que deveria também queimar por toda a noite, todas as noites, e que, segundo o relato que nós encontramos, apesar dessa aparente falta, porque levaria 8 dias para preparar um novo lote, milagrosamente a menorá queimou por 8 dias, que foi o tempo suficiente para que todo o processo de purificação de um lote de azeite fosse feito pelos sacerdotes e assim puderam repor o estoque necessário. Bem, em reconhecimento a isto, uma festa de 8 dias foi declarada para comemorar esse milagre. Ou seja, a luz ficou acesa por 8 dias, então por 8 dias então se celebra o que aconteceu, o milagre segundo os relatos talmúdicos. Bem, vamos analisar o aspecto do significado tradicional desta festa. O significado tradicional, superficialmente, é simplesmente para proclamar, então, o milagre da queima de um dia apenas do óleo para 8 dias. Na verdade, vai muito mais do que isto. Acender uma menorá é uma das declarações mais fortes e poderosas que o judeu pode fazer. Isso é o que realmente é entendido. Quando se acende as luzes de uma Hanukkah, essa menorá, durante esses 8 dias, é como se a comunidade judaica estivesse dizendo um lembrete para os seus opositores, todos aqueles que são inimigos de Israel, que nós sabemos que iremos permanecer, não importa o que você fizer contra nós. Porque naquela condição do povo de Israel parecia impossível eles se libertarem, porque o exército conquistador era poderosíssimo. Então, fica sabendo, todos os inimigos de Israel, que não importa o que aconteça, o que seja feito, nós vamos permanecer porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Bom, esta é a forma tradicional de se ver. Mas temos também uma forma de ver, uma forma messiânica. Então, uma coisa interessante que podemos entender desses símbolos que encontramos, que às vezes até mesmo a própria cultura judaica, o próprio Talmud não explica muito bem. Ao acender a menorá, nós devemos lembrar que Yeshua é a luz do mundo e que ele era o servo, ele se fez servo e que nos chamou para servir. Ao acender a menorá, o shamash é a primeira vela que vai ser acesa. E com o shamash é que se acendem as outras luzes. Da mesma forma, Yeshua é a luz que nos acende e nos chama para servir e ser luz para o mundo. Vamos ver alguns textos. Vamos ver em João 8, verso 12, diz assim: falando novamente ao povo, Yeshua disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Yeshua também foi um servo, um shamash, essa palavra que está no hebraico, que nos chamou para servir. Vamos ver o que está em João, capítulo 13 e verso 5, que diz assim: depois disto, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos lembrar disto, o que ele fez. Quando terminou de lavar os seus pés,
Yeshua tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes serei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então Yeshua, sendo a luz e o Shamash, agora, depois da crucificação de Yeshua, ele acende outras luzes. Vamos ver também um texto que encontramos também em João, capítulo 20, versos 19 até o 22, que diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Yeshua entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Yeshua disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Irmãos, fica claro o que ele deu como exemplo e como ele delegou essa responsabilidade em nossas mãos. Então, como podemos ver, acender as luzes de Hanukkah é uma maravilhosa lembrança de uma parte do que Yeshua é e o que ele nos chamou para ser. Então, Hanukkah para nós tem um significado bem importante. Agora vamos ver como é que se celebra isto, como se observa. Bem, vamos ver as luzes do Hanukkah. Se comenta sobre isto, vamos dizer, uma certa dúvida, eventualmente, sobre a questão de se usa óleo ou vela para acender as luzes de Hanukkah. Os sábios disseram que é preferível usar azeite para as luzes de Hanukkah, já que o milagre aconteceu com azeite de oliva. No entanto, é perfeitamente aceitável usar cera ou velas de parafina ou outros tipos de óleos, enquanto eles produzem uma luz constante. A menorá de Hanukkah, lembrando que menorá é uma palavra hebraica que significa castiçal. Primeiramente, ela nos remete àquela menorá que ficava dentro do tabernáculo, que era uma luminária de 7 braços. Mas, já que o milagre aconteceu, está associado a 8 dias, é uma luz constante, então nós vamos lembrar que nós podemos usar esse contexto. A menorá é um candelabro que tem 9 ramos. Opa, mas falamos aqui de 8 dias, né? Mas tudo bem. A Hanukkah, semelhante a esta, existem muitos modelos de Hanukkah. Nós temos aqui 9 receptáculos para lâmpadas. Bem, por que isto? Lembrando que esta menorá, especificamente feita para a festa de Hanukkah, pode ser chamada também de Hanukkah. Hanukkah. Então, o 9º ramo, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 9º ramo. Enquanto apenas 8 noites de Hanukkah, uma luz extra, uma lâmpada extra, é acesa todas as noites para ser um servo. Aqui sempre vai ter uma lâmpada que dela
é que será tirado o fogo para acender as demais. Então ele está servindo, por isso chamado de shamash. Então é a vela chamada shamash, servo. O local para o shamash na menorá deve ser diferente das outras luzes. Geralmente pode ser um tanto maior, como é este caso. Em outras construções de Hanukkot, pode ser de outras maneiras, sempre estará em destaque. Ou ela fica para trás, ou ela fica diferente. Ela sempre tem que estar destacada. Sempre está. Geralmente ela fica mais alta, um detalhe. Né? Então, geralmente um tanto maior e fora do alinhamento das outras. As 8 luzes. Então, uma alternativa, quem não tenha uma peça parecida com esta, pode até mesmo improvisar em casa, pode se acender uma série de, vamos dizer assim, uma série de velas em castiçais distintos, certo? Uma ao lado da outra, ou existem criativamente muitas formas. Não existe um padrão único para se fazer uma Hanukkah. Importante é que tenhamos 8 lâmpadas sempre alinhadas, ela pode formar um arco, meio arco, mas teremos sempre o chamás destacado, certo? Então, cada uma dessas lâmpadas vai ser acesa num momento específico. Então, são acesas naquela noite em particular. As luzes podem estar em vários formatos, como eu disse. E elas podem ser, o importante é que elas estejam em condição de serem vistas todas ao mesmo tempo. Deve haver espaço suficiente entre as luzes para que 2 chamas não fiquem muito perto, de maneira que uma vela possa derreter a outra pela influência. Então não pode ser tão perto, mas estejam formando realmente um conjunto. Pode ser aquelas velas bem fininhas ou velas maiores. O importante é que se tenha uma identificação do que se quer ver com isto. Bem, sobre o acendimento das luzes. Primeiro, quando é que se acende, começa a se acender as luzes? Começa a partir do pôr do sol, do que nós chamamos de Erev Hanukkah. Ou seja, digamos que amanhã fosse o dia de Hanukkah. Então, hoje, ao pôr do sol, pelo calendário judaico, né, ao pôr do sol, quando começa o próximo dia. Então, se amanhã fosse, por exemplo, o primeiro dia de Hanukkah, então começaria no pôr do sol de hoje. Então, a partir do pôr do sol de hoje, nós podemos já acender as luzes da Hanukkah. Agora, quem acende as luzes? Todos os adultos são igualmente aptos a acender as luzes durante o Hanukkah. Cada um pode acender a sua própria menorá. Se estiverem várias pessoas numa casa, pode-se acender várias Hanukkot. Okay? Então, cada um pode acender a sua própria. Segundo a tradição, no entanto, o chefe da família ele pode optar por acender um conjunto de luzes de Hanukkah para toda a família. Crianças com idade superior a 9 anos devem ser encorajadas a acender as luzes. Bem, como é que se faz isto? Na primeira noite, uma luz é colocada no canto direito. Então, colocada dessa maneira, uma luz é colocada aqui no meu lado direito. Okay? O meu lado direito. Aqui. Certo? Cada noite seguinte, uma luz é colocada, uma na primeira noite, 2 na segunda noite, 3 na terceira noite, 4, e assim vai. Cada dia que passa vai se acrescentando mais uma. Então, uma na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira, assim vai. Cada noite se coloca mais uma luz. Então, ao acender as luzes, primeiramente, cada vez vai ter que ter uma chamacha aqui. Uma chamacha, uma lâmpada. A chamacha, 2 lâmpadas. A chamacha, 3 e assim sucessivamente. Então, ao acender as luzes com a chamacha, porque com ela que se acende primeiro e depois se acende as outras, a chamacha é acesa em primeiro lugar com o fósforo. Então, com fósforo, só no chamacha. Depois de acender chamacha,
aí antes de se acender as outras lâmpadas, que serão então acesas todas as outras na sequência, nós temos uma bênção a ser recitada. Então, a bênção está assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nissim lavoteinu beyamin hahem basman hazeh, que significa assim: Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fazia milagres para os nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Existe também uma outra bênção, que é chamada Sherereiano, que ela é recitada somente na primeira noite, que diz assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sherereiano vekimano, Verrigiano lasman hazeh, que significa: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos mantiveste vivos, nos sustentaste e nos trouxeste nesta época. Então, é uma maneira de agradecer ao Eterno pela celebração. Agora, um detalhe. Considerando que o Hanukkah é observado ao longo no período de 8 dias, bem, é inevitável. Um desses dias vai cair num Shabat. Então, porque as velas do Shabat são acesas 18 minutos antes do pôr do sol, então sempre que se vai acender as luzes de Shabat, tem que ser antes que ocorra o pôr do sol. Então, na noite de sexta-feira, as velas de Hanukkah são acesas ou durante ou após o pôr do sol, mas já que é Shabat, tem uma regra específica para então o Shabat Hanukkah. Então as regras são: as luzes de Hanukkah são acesas imediatamente antes da vela de Shabat serem acesas. Okay? Então acende-se as velas de Hanukkah, daí que se acende as velas de Shabat. E no sábado à noite, no encerramento, depois do Havdalah, então as velas de Hanukkah são acesas depois da celebração, depois da cerimônia do Havdalah. Lembrando que o Havdalah marca o fim do Shabat. Então, essas são as principais. Existem mais detalhes, muitas coisas mais que se acrescentam, mas os pontos mais importantes para nós conhecermos a respeito de Hanukkah são estes pontos. Então, os messiânicos têm muito motivo para celebrar o Hanukkah. Então, nesta época, é interessante nós observarmos também que, por ser na época de fim de ano, acontece muitas vezes de ser muito próxima da época de Natal. Lá em Israel isso não é muito problemático, porém, em outros países, principalmente as crianças, sempre associam a essa época a receber presentes e fica meio complicado. Então, num contexto como os judeus não celebrarem o Natal, obviamente, para não haver essa crise com as próprias crianças, principalmente aqui pela cultura ocidental, que é uma cultura bastante consumista, então se adquiriu também o hábito de dar presente para as crianças nesta época. Então, associando não ao Natal, mas à festa de Hanukkah. E é importante que fique sempre claro, Hanukkah não é o Natal dos judeus, de maneira nenhuma. Não tem nada uma coisa com a outra, ok? Então, Hanukkah nós celebramos algo diferente. Para nós messiânicos, representa que Yeshua, ele nos deu ordenança de sermos luz para o mundo, porque ele é luz para o mundo. E ele é aceso e distribui luz. É isso que nós temos que lembrar sempre. Então vamos lembrar isso. Nós recebemos a luz de Yeshua e temos que levar essa luz em frente. E assim todos nós possamos celebrar esta festa muito especial, com bastante significado, com bastante alegria nisto, porque não é algo feito para ser vazio,
mas é algo para ficar cheio nos nossos corações. Yeshua, o nosso mestre e servo, que sendo luz para o mundo, nos ordenou sermos também luz para o mundo. Que assim possamos realmente ser abençoados e que todos os irmãos se alegrem com esta celebração. No decorrer da semana, nós ainda iremos transmitir algumas instruções mais específicas de como nós faremos a nossa celebração através da internet. Que os irmãos sejam abençoados grandemente, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.